Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais um dia, no terceiro dia, para aprender mais um pouco do Senhor, que o Senhor todo dia nos ensina. No primeiro dia, você que não veio, foi ministrado, perdi as forças. Mas eu tenho certeza que depois da ministração do domingo, você renovou as suas forças. E ontem foi ministrado a presença de Deus. E hoje, continuando, confiança em Deus. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Olha para o seu irmão assim e pergunta: você confia em Deus? Amada, a gente fala assim: eu confio. Mas no momento difícil você deixa de confiar. Às vezes uma coisa tão simples, um copo cai no chão, você já não confia mais em Deus. Nós passamos por um momento difícil de pandemia, mas nós usamos de desculpa. Deixamos de fazer as coisas de Deus. Deixamos de fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Muitos nessa pandemia pararam, perderam suas forças. Esse tema, eu conversando com a minha esposa hoje, eu falei: nossa, esse tema que Deus colocou no coração do nosso líder é profundo, como os outros também foi profundo. Mas muitos perderam a força e pararam. Deixaram de buscar a presença de Deus, de crer em Deus. Mas eu quero aqui meditar com os irmãos em Isaías 41, 13. Só que eu quero ler o 10 também, que diz assim, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra é tão linda, tão profética, que às vezes a gente deixamos o quê? De acreditar que quem nos ajuda é Deus. E você perdeu a sua confiança em Deus. Eu não sei por qual motivo, por decorrer das situações, você se prostrou. Você deixou de buscar a presença de Deus. Você esqueceu as promessas que Deus tem feito na sua vida lá no princípio. Desde quando Deus te chamou, desde quando Deus falou contigo na primeira vez que você aceitou Jesus, você esqueceu. Mas esse ano de 2022 será um ano diferente. Diga assim: será diferente, porque eu vou fazer a diferença. Porque Deus colocou no coração do pastor de ir atrás das ovelhas perdidas. Às vezes você está como uma ovelha perdida, não tem mais força, não busca mais a presença de Deus, não confia em Deus, nas promessas que Ele fez na sua vida. Mas eu digo assim para você nessa noite: aqui tem um Deus que faz milagre. Aqui tem um Deus que faz chover como fez chover aí fora. Porque o Deus que eu confio, um Deus que eu creio, foi um Deus que transformou a minha história. Foi um Deus que transformou a minha família. Porque diz assim, ó, Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor, olha só, eu, o Senhor, o teu Deus, te toma pela tua mão direita. De repente você está caído, deitado, prostrado. Mas nessa noite, o Senhor manda te dizer: eu, o Deus, te tomo pela tua mão direita e te ajudo e te sustento. E Deus, a gente vê no 18 que Deus vai colocar em nós numa terra deleitosa. Mas isso depende de mim. Deus é tão maravilhoso, amado, tão poderoso, tão tremendo, que às vezes nós não percebemos os sinais que Deus está fazendo em nossa vida.
Porque o nosso Deus é o que faz sinais, prodígios e maravilha. Mas você está ali, ó, prostrado, deitado, não tem mais esperança em nada, não crê mais nas promessas, porque você fala assim: eu estou tanto tempo na igreja, eu não vejo as promessas se cumprir. Ei, Deus está caprichando e esperando a sua atitude diante dele, porque Deus quer ver a sua atitude nas promessas. Porque Deus, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir a cada promessa que Ele fez na sua vida, na sua família. Passa o tempo que passar, mas Ele é fiel para cumprir as promessas na tua vida. Não fique assim não, deitado não. Ah, Senhor, eu não creio. Ah, Deus, eu não sei mais se vai acontecer. Estou tanto tempo na tua casa e não acontece. Ei, o Senhor nessa noite, Ele te toma pela tua mão direita e te ajuda. Se você crer nesse ano de 2022, será um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias. De repente, a tua promessa que Deus fez, possa esse ano se cumprir. Mas se você, como nós aprendemos, primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Porque Salmo 125... que diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte que não se abala e permanece firme. Eu digo para você, aconteça o que acontecer, permanece firme. Confia no Senhor que Ele tudo fará. Confia somente nele. Muitos confiam em homem, carros, mas eu confio no Senhor, porque eu sei de onde que o Senhor me tirou, eu sei a transformação que Deus fez na minha vida, eu posso testificar o que Deus fez na minha família. Eu conversando com a Andréia na virada do ano, hoje mesmo, e nós lembrando das situações. Eu tive uma infância muito difícil, muito complexa, muito dolorosa. Eu com 8 anos, até 13 anos, eu ia para a igreja. Ia para a escola dominical com a minha avó. Serviam o Deus da maneira que a criança serve. Era gostoso. Mas sempre tinha pessoas, meus parentes, minha tia, a pastora Ana, sempre orando pela minha família. E às vezes Deus fazendo um milagre, e nós não percebemos, porque como estamos desligados do mundo, amado, desligados de Deus, nós não vemos os milagres que Deus faz. Eu com 10 anos de idade, eu perdi uma irmã. Foi muito difícil, porque falta de auxílio, né? Porque meu pai era alcoólatra, e eu e minha mãe trabalhava, nós limpava prédio. Então a minha irmã também tivemos que trabalhar cedo. Você imagina uma criança falecer e você não ter R$1 para enterrar. Só que Deus foi tão misericordioso que Deus usou uma família para fazer o sepultamento. Aí você chega do sepultamento, vem o negócio lá de tutelar. Veio arrancar meus irmãos, nós para levar, porque imagina, uma família, uma mãe trabalhando, um pai alcoólatra, eu era o mais velho, tinha na faixa de 11 anos, ter que sustentar a família. Foi denunciado para tirar as crianças, meus irmãos. Só que Deus é tão misericordioso que Deus não permitiu, porque hoje eu entendo, porque sempre teve família orando, pessoas orando pela minha família. Eu tive uma história dos meus primeiros meses até os 17 anos. Foi uma história. Minha mãe me gerou, gerei com a minha mãe, né? E em seguida eu conheci a Andréia. E teve outra história. Foi uma história difícil, complicado. Mas em 2006, eu conheci um Deus. Esse Deus que mudou a minha família,
que mudou meu casamento. Eu me lembro que se fosse hoje, quando eu passei pelo encontro. A minha mãe na fé, a pastora Ana e o pastor João. Casamento destruído, família destruída. E eles foram lá e apresentaram um Deus. Um Deus que muda a história. Eu era um cara para dar tudo errado. Com 10 anos, presenciei assassinas, tios sendo mortos, família totalmente destruída. E aí Deus envia um anjo, pastora Ana, pastor João, e me fala de um Deus que muda história, um Deus que transforma casamento, um Deus que restaura. Meu pai foi restaurado, até hoje nunca mais bebeu, sente nojo do álcool. A minha família foi estabelecida debaixo da graça, porque houve muitas orações. Pessoas oraram muito pela minha família. Hoje minhas irmãs estão na igreja. Tem uma ainda que está aí, mas Deus está tratando ela. Porque no momento mais difícil da vida dela, ela procura um Deus que muda a história. E eu louvo a Deus porque estou aqui na geração de Davi desde 2006. E Deus continua mudando a minha história. Deus continua fazendo algo tremendo, porque aí a pastora Ana me ganha para Jesus. Em 2012, o pastor e a pastora começam a cuidar de mim. E começa a ensinar de um Deus. O Deus que faz milagre. É um Deus que Ele tem ministrado para todos nós, de como nós buscar a Ele. Porque, amados, eu sei que às vezes aí fora não é fácil. É difícil, mas se você tiver um Deus, confiar num Deus, sabe o Deus de Isaac, Deus de Abraão, é o mesmo Deus que faz mudança na sua vida, é o mesmo Deus que faz milagre. O Deus que eu sirvo neste lugar, é um Deus de Daniel, é um Deus que livrou o povo do Egito, é um Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Esse é o Deus que eu creio. Então, se você está desanimado, paralisado, questionando, comece a colocar as suas fichas, as suas credibilidades no Senhor, porque Deus, Ele quer ouvir aquilo que está no seu coração. Mas Deus fica triste quando você quer parar, se você quer desanimar. Quantas vezes eu pensei de parar, aí eu olho para a minha vida lá atrás, eu falo, não posso parar, eu tenho que continuar. Está difícil? Continua, porque lá na frente você vai ter a vitória. Porque o que mais importa para nós é a vida eterna, porque o céu ele é conquistado à força. Porque se nós confiar no Senhor verdadeiramente, aconteça o que acontecer, nós está firmado em Cristo. Porque você imagina os homens de Deus, Paulo e Silas na prisão. Estou aqui. O que eles fizeram? Oraram e cantaram. Ei, para de chorar, para de murmurar, comece a orar. Começa a agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito, que Ele há de fazer na sua vida. Porque o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, é o mesmo Deus que vai estabelecer na sua vida a tua vitória. Eu me lembro de cada ato profético que o nosso pastor faz aqui. Domingo foi levantado o estandarte das forças, estabelecendo a força. Obrigado, meu amor. Tá quente aqui em cima. Ontem foi levantado outro estandarte da presença de Deus. Ei, se anime, tenha força, persevera, porque Deus vai te dar vitória. Eu sei que está doendo, mas olha só um pouquinho, só mais um pouquinho, que a tua bênção é a próxima. O teu milagre está na porta. Só mais um pouquinho de fé.
Só mais um pouquinho de esperança, porque Deus vai te dar a vitória e o desejo do seu coração será alcançado, porque Deus, Ele é fiel. O meu Deus é o Deus que faz florescer um deserto. Esse é o Deus que eu sirvo. Por isso que eu louvo a Deus todo dia, eu sou grato a Deus todo dia pela minha família, porque eu sei da onde Deus me tirou. Às vezes eu fico lá em casa com a minha esposa e falo assim: amor, se eu não estivesse na igreja, aonde eu estaria agora? Ela falou: amor, se a gente for contar aí pela trajetória, você não estaria mais aqui não. E é verdade, amado. Se eu não tivesse da geração de Davi, que é onde me acolheu a minha mãe, eu não sei aonde estaria agora. Porque eu vejo muitos que se afastaram da presença de Deus por coisas pequenas, esqueceram das promessas que Deus tinha na vida dele por motivo besta, saíram da presença. Sabe por que saíram da presença? Porque deixaram de confiar em um Deus que nós servimos. Deixaram de acreditar nas promessas que Ele prometeu para você e a sua família. E por motivos pequenos, você se deixou levar. Ei, eu digo assim para você nessa noite: olha somente para Jesus. Não olha para a direita. Por isso que a Bíblia fala, se você ler a palavra de Deus, vai ser perfeito. Vai ser 10. Porque todo dia o nosso pastor está colocando versículos. Se você começar a ler todos aqueles versículos, você vai falar assim: eu não vou errar mais. Porque quando eu fiz um propósito de ler a Bíblia com o pastor, eu falei: por que eu errei? Porque eu não lia a palavra. Por isso que muitos de nós erramos, porque não conhecemos as Escrituras, não conhecemos o milagre que Deus fez na vida de cada um que está aqui. Porque às vezes você quer dar uma de mulher de Ló, quer olhar para trás. Ei, olha para frente, olha para Cristo, porque Ele é o teu alvo. É Ele que vai te entregar a coroa da vida, é Ele que vai te entregar a salvação. Então somente olha para Jesus, não olha para a direita, não olha para a esquerda, somente para o alvo que é Cristo. Então que você possa, nessa noite, porque vou completar aqui, no 18, para não esquecer, senão a pastora Márcia me pega. Isaías 41, 18. Abrirei os rios em lugares altos e fontes no meio do vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Olha só o que Deus tem. Se você crer, se você colocar a tua confiança em Deus, Deus, Ele vai abrir o céu na sua vida. Porque às vezes, amados, nós pedimos muitas coisas para Deus. Eu também sou um cara que peço muitas coisas, sou o famoso pidão. E por quando Deus fala comigo, eu vou sem medo, porque eu sei da onde por isso que eu falo para os irmãos, eu sei da onde que Deus me tirou. Então, peça a Deus, porque a palavra fala assim: batei e abri. Se você me clamar, você vai me achar. Amado, olha o que diz a palavra: se vós estiver em mim, eu estarei em vós. Tudo que pedir crendo em meu nome, recebereis. É promessa, amado. Se é promessa, nós temos que falar assim: Senhor, eu quero, é para mim, eu vou viver. Eu quero estabelecer na minha casa, Senhor, um altar a Ti. Aconteça o que acontecer, eu vou Te servir, eu vou permanecer fiel na Tua presença, amado. Eu falo assim, é tão gostoso ser fiel. Eu tive várias situações diante da presença de Deus, mas você lembra que tem um Deus. Você lembra que tem um Deus que cuida de você. Se você está aqui, é porque Deus cuidou de você. Se você está até aqui hoje de pé, respirando, de repente você está assim: oh, estou lindo, estou linda. É porque Deus te ama. Não é porque você tem, eu estou aqui porque eu sou bambambam. Não, você não é nada sem Deus. Deus sem você continua sendo Deus. Agora você sem Deus não é nada. Então busque somente a Deus. Eu digo assim para você, você que está aqui nessa noite, comece a levar a palavra de Deus.
Começa a ministrar aquilo que Deus colocou. Eu não sei falar. Fica tranquilo. Moisés também não sabia falar. E Deus colocou palavra na boca de Moisés. Você não sabe ministrar? Então você conta aquilo que Deus fez na tua vida. Conta os milagres que Deus fez. Conta quem você era e quem você é hoje. E às vezes você esquece quem você era. Se você não estivesse aqui hoje, na presença de Deus, aonde você estaria? Que lugar você estaria? Como estaria a tua casa? Como estaria a tua família? Se você está aqui porque você conheceu um Deus que mudou a sua história. Deus mudou a sua trajetória. Deus estabeleceu na sua casa o quê? Um governo. Só que não deixa passar esse governo. Não deixa passar esse estandarte que você levantou na tua casa. Permaneça fiel. Continua. Ei, psiu. Sacode o seu irmão aí. Fala, ei, psiu. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Amado, se você confia em Deus, você vai dormir essa noite tranquilo. Porque todas as promessas que Deus fez na sua vida, Ele vai cumprir uma a uma. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não é filho do homem que era para que minta e se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir todas as promessas na tua vida. Eu costumo dizer assim para minha esposa. Nós sempre tem um filho, né? Que é uma benção. Eu falo assim, amor, não se preocupa. Esse filho que dá mais trabalho é o que vai te dar mais alegria. Você vai falar assim, meu Deus, esse meu filho era cabeça dura. Olha como que ele hoje é um homem de Deus reconhecido. Por onde ele passa, as pessoas reconhecem ele como um homem de Deus. Porque Deus é poderoso. Mas somente se você crer, somente se você estabelecer na sua casa o estandarte. Senhor, eu creio, eu confio em Ti. Aconteça o que acontecer, eu confio em Ti. Não importa, amado, o que aconteceu. Não importa. O importante é você crer num Deus todo-poderoso. Crer num Deus que tirou Sadraque e Mesaque daquela fornalha. Olha só, não teve um fio de cabelo queimado. Às vezes você vai acender o fogo, você queima os cabelinhos da mão. Você fala, meu Deus, que cheiro ruim. E você imagina aquela fornalha aquecida lá. E Deus estava dentro daquela fornalha. E o mesmo Deus que está lá, Ele está aqui. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, Ele está aqui, Ele não mudou. Ele continua o mesmo, Ele continua sentado no trono. Ele fica olhando, sentado no trono, olhando assim, né? Esse Fernando. Ei, meu Deus. Aí, meu filho, vai lá, envia os anjos. Porque esse menino está dando trabalho. Deus permanece fiel. Creia que o Deus lá do passado é o mesmo de hoje. Então Deus, essa noite, que você possa, que nem o pastor falou, fazer uma reflexão. O pastor fez uma reflexão aqui da planta, quem veio e aquele lá ficou remoendo. De repente a semente que Deus colocou no seu coração, você deixou se perder, caiu em caminhos pedregais, caminhos de abrolho, e você está sendo uma ovelha perdida, porque não crê mais em nada. Está saindo aí de qualquer jeito. Eu vou domingo para o pastor não me ligar, eu vou na quarta, eu vou os 12 dias. Você está sendo aquela ovelha perdida. Mas essa noite é noite de você colocar suas confianças em Deus. É noite de você colocar a mão no seu coração e falar assim, Deus, cuida de mim. Porque quando você está dormindo, os anjos do Senhor estão ao seu redor, te guardando, te livrando da mão do homem sanguinário. E você às vezes não percebe os grandes livramentos que Deus tem te dado na sua casa. E às vezes você só abre a boca para questionar, murmurar, sendo até a mulher de Jó. Aí às vezes a gente ouve crente, eu estou passando a prova de Jó. Misericórdia, irmão. Se só chegar uma notícia, você, perdeu o filho, perdeu isso, perdeu aquilo. Mas às vezes a pessoa não perdeu nada, mas está como a mulher de Jó, questionando, amaldiçoa esse Deus.
Você está na igreja, você não muda? Então é noite de mudança. É noite de, esse ano de 2022, é ano de mudança. Chega de perder tempo. Chega de eu não creio. Ai. Aí eu digo assim, ai. A Bíblia fala ai. Ai daqueles. Então, tenha somente no seu coração: eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida do meu filho. Eu tenho um Deus que cuida da minha casa. Que às vezes só buscamos material. Mas a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas sobre nós. Então somente busque primeiro a presença de Deus. Começa a colocar, sabe aquele primeiro amor de quando você chegou na igreja, por tudo, né? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, quem cantava na adoração era o pastor Luiz. Eu chorava, né? Porque, não pela adoração, porque o louvor me contagiava. Porque eu não entendia nada, né? Mas o pastor Luiz, a pastora Silvana adorando o Senhor, eu cheguei na igreja, porque é o primeiro amor, amados. Tudo para você é normal. Tudo de Deus. Caiu uma planta, é de Deus. Então até em mistério. Mas foi passando o tempo e você foi achando as coisas normais. Hoje chega aqui, sobe a rampa, senta, vamos ouvir o Ala cantar, aí você chora. Mas é bênção. Aí você chega, eu vou ouvir a adoração. Hoje a adoração não está boa. Ixi, hoje o Douglas não está tocando legal. Ei, você já perdeu a essência. Você já perdeu em quem você crê. Ei, vem para cá, para o altar do Senhor. Vem somente para adorar Ele. Não importa quem está ministrando, não importa quem está louvando. O que importa é quem está aqui em cima do trono do Senhor. É Deus. Deus está neste lugar. Às vezes você tem uma enfermidade, você não busca mais nem Deus porque você não crê. Eu estou com uma dor aqui. É normal. Sabe por quê? Você perdeu a essência. Então que essa essência do primeiro amor possa voltar. De você começar a pregar para os seus vizinhos, pregar para os seus parentes. Olha, Deus fez isso. Eu me lembro quando eu cheguei do encontro, tudo era novo na minha vida. Eu comecei a contar o que Deus fazia. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz isso, faz aquilo. E a gente vai perdendo a essência. Só que esse ano de 2022 é ano de estabelecer um novo estandarte na nossa vida. É o ano de buscar o que se perdeu. Não usa a pandemia como por causa da pandemia. Por causa da pandemia não fez isso. Por causa da pandemia não fiz isso, aquilo. Mas na pandemia você comeu, você bebeu, você vestiu, você fez compra, você pagou conta. Então não foi a pandemia que te paralisou, foi você mesmo. Então que esse 2022 seja um ano diferente. Não seja uma pessoa comum, seja incomum. Seja como José, diferente entre os irmãos. Então que nessa noite nós vamos adorar o Senhor. Você vai colocar a mão no seu coração. Na maneira que você buscar a Deus, é da maneira que Ele vai se chegar mais a você. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está neste lugar. Um Deus que muda a história, que muda a família, que transforma, que liberta, que restaura, está neste lugar. Deus não mudou. Quem mudou foi os nossos pensamentos, a nossa atitude diante dEle. Porque Deus continua o mesmo, operando sinais, maravilha e prodígio. Ele não deixa de operar milagres. Ele não deixa de te abençoar. Porque quem mudou foi a sua atitude diante do altar do Senhor. Ei, não acho que as coisas de Deus é comum. As coisas de Deus é diferente. As coisas de Deus é espirituais. Não é natural. Então quando você chegar nesse culto, não venha no natural, venha no sobrenatural. Senhor, está doendo, está difícil, Pai, mas eu creio que vai ter mudança. Eu creio, Senhor, que vai haver, Senhor, um mover do céu sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre aqueles que estão em minha volta, Senhor. Porque Deus quer te usar como usou Moisés. Deus quer te usar como usou Pedro. De repente para ser bravo, depende. Mas Deus quer te usar para curar. Deus quer te usar
para resgatar lá fora aquele que se perdeu. É você, não é o que está do seu lado, não, é você, porque você conhece pessoas que precisam ouvir falar de Deus. Vocês conhecem pessoas que precisam de uma oração, de um milagre. Você conhece essa fonte, você sabe aonde buscar. Então que nessa noite você pode falar assim: Senhor, eu vou sair daqui, eu vou ministrar para aquelas pessoas que estão lá fora, porque elas precisam de mudança, e é você que Deus quer usar. Então não perca aquela essência. Você fala: Senhor, eu quero de volta a essência, eu quero a essência do primeiro amor, Senhor. Eu quero apresentar que há um Deus que cuida da minha família e também que cuida dos meus vizinhos, da minha casa. É você. Não passa a responsabilidade para o outro, porque é você. Eu sei que é eu, Jesus. Tranquilo, eu sei que vou me posicionar, vou ganhar vidas, Pai. Oh Deus. Então não passa, Fernando, a responsabilidade para ganhar os seus vizinhos. É você que Deus quer te usar. Quando você chegar na casa das pessoas que estiver enfermos, é você que vai orar, e Deus, através da sua vida, vai estabelecer cura. Pessoas vão estar passando por situações difíceis de libertação. É você que Deus vai te usar para entrar naquele lar, e vai haver transformação. Se está diante das suas mãos, diante dos teus olhos, a situação que as pessoas estão passando, é você que Deus quer usar. Mas eu sou frágil. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar para mudar a história de famílias. Você vai ser pai e mãe na fé de muitas famílias que vai chegar neste lugar. Então que nessa noite você adore o Senhor, porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita. Aconteça o que acontecer, você tem um Deus que cuida de você. Que você possa adorar esse Deus.